Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param. Om. Oh, Arjuna, eu sou o sabor da água, eu sou o brilho da lua, o brilho do sol, eu sou o Omkara dos Vedas, eu sou o som no espaço, eu sou a humanidade nos homens. Em suma, tudo é somente eu manifesto neste cosmos. A luz solar não foi criada por Deus, a luz solar é Deus manifesto como luz, e assim todos os elementos, químicos, etc. Uma outra passagem ilustrando este ponto, né? Este Rudra na forma do sol, avermelhado, rosa, acastanhado e amarelo, e de matiz variado, em diferentes estágios de ascensão no horizonte, ele é muito auspicioso, sendo dissipador da escuridão. A beleza da luz solar é incrível, né? Sem a qual nós não poderíamos nem mesmo transacionar aqui neste planetinha. Sem falar na produção de alimento, né? Sem o sol, é, basta pouco para a gente perder as condições de vida neste planeta. Aí no final aqui ele diz, manifesto nos raios brilhantes que envolvem a Terra de todas as direções, variando em dezenas e milhares, nós mitigamos a ferocidade penetrante destes com nossas prostrações. Em outras palavras, nossas prostrações servem para, né, como se diz, como prostrações, né, reconhecimento, né, deste poder inteligente de Deus manifesto e muitas vezes se manifesta violentamente, né? Nós queremos mitigar a violência muitas vezes dessas leis e princípios, né, desta manifestação. Então aqui nós em prostração nós dizemos Shanti, 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 que as condições no planeta sejam favoráveis para o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Este é de pescoço azul devido ao bebê veneno, né? Ele fala de novo sobre que atravessa o céu. Este, vamos ver se a gente entende o significado. Este de pescoço azul devido a beber veneno, de pele vermelha que atravessa o céu na forma do sol. Ele vê com seus olhos os vaqueiros iletrados, bem como as crianças carregando água. Ele também vê todos os seres altos e baixos. Ele é Rudra, que ele nos faça felizes, né? Então, mais invocações, né, sobre a natureza deste Deus. A importância deste mantra diz é que, embora o Senhor esteja sentado em regiões como o Monte Kailasa, ele é acessível apenas para aqueles que têm realização espiritual. Do mesmo modo que o sol é visível para todos, em sua grande compaixão, este Deus, este Shvara, né, todo pervasivo, né, que se manifesta como o universo, né, ele, através de sua grande compaixão, o sol, ele ilumina tudo, né? E do mesmo modo, Shvara, ele simplesmente se revela como a totalidade, mas somente aqueles que têm um refinamento espiritual, aqueles realizados espiritualmente, aqueles que cresceram em sensibilidade a respeito deste Deus, né, serão capazes de identificar esse Deus. É muito bonita essa passagem. Ele, muito embora ele seja todo pervasivo, como pura inteligência, ou até mesmo como, né, a pura consciência, ainda mais sutil do que o puro sattva, né? Ele está sempre brilhando, até mesmo o intelecto de cada ser humano
mas ele não é identificado pelos seres humanos, com exceção daqueles que são mais espiritualmente desenvolvidos. O sol brilha, ilumina tudo. Do mesmo modo, a consciência e a Sattva Guna de Saguna Brahma, ela sustenta tudo, né? É como se ela fosse visível para todos, mas, incrivelmente, o jiva humano tem uma dificuldade enorme de reconhecer a natureza deste Saguna, Nirguna Deus, né? E esse Deus, sem nenhum problema pessoal, sem nenhum ressentimento, ele continua, né, nos sustentando com grande compaixão, apesar da nossa indiferença a respeito da sua glória, né? Esse Deus se faz sentir até mesmo, né, pelos nossos sentidos externos, né? A gente, através dos 5 canais, a gente vai experimentar este mundo que nada mais é do que a manifestação de Deus, mas a mente não está refinada e purificada o suficiente para ver Deus como este princípio, né? Inteligente, e mais difícil ainda é compreender Deus em sua real natureza, que é idêntica à minha própria consciência, né? Consciência não dual, que me permite ver, experimentar através dos órgãos dos sentidos esta ordem aparente que serve o propósito de me direcionar de volta para a mesma consciência como o Deus absoluto, o último Deus, o terceiro nível de Deus que vai ser apresentado nos próximos parágrafos aqui. Então, este é um mantra bonito de Rudra. Deus é apresentado nas diferentes formas do sol, né? Inicialmente vermelho, depois amarelo, dourado, isso e aquilo. Às vezes meio verde, às vezes meio azul, né? Então, ele vai iluminando tudo. Até mesmo as senhoras que carregam água, etc. Estão brigando, esse Deus está ali presente. Então, Bhagwan, Deus, Ishvara, como queiramos, ele está sempre dando as suas bênçãos a todos os seres vivos, né? Então, o Bhagwan quer ali dizer assim, olha eu aqui, ele está dando Darshanam, mas é assim, olha, eu sou a glória, eu sou a bênção, eu sou aquilo que está, né, propiciando vida consciente a todos vocês, olha eu aqui, e as pessoas não se dão conta, né? Elas nem se tocam. E ele está sempre à disposição, querendo, né, abrir, né, as nossas mentes para aquilo que é a única realidade. E como ele faz isso? De modos mais diversos, né? Uma delas é na forma da luz do sol. A água também é um elemento mágico, né? Incrivelmente maravilhoso. Então é isso, a natureza de Deus nos toca todos, né? Nos toca a todos, cada momento da vida, do nosso dia a dia, mas a mente precisa estar num determinado estado que só é possível através do conhecimento espiritual revelado nas Escrituras, de tal modo que a gente possa desenvolver este espírito de reverência, de amor, de gratidão por Deus, pela oportunidade, pelas Escrituras, pela Sampradaya, etc. Portanto, nós devemos meditar sobre a natureza de Deus, o Senhor Narayana, um outro nome para Krishna, que sempre reside no orbe do Sol. Ele deve ser meditado sobre uma flor de lótus, usando lindos braceletes, babá, babá. Então, você tem uma imagem, né, de Krishna, e você vai pegar aquela imagem, vai fazer o seu pasana, né, com todos os acessórios. Ele tem uma forma refulgente, transcendental, e carrega uma concha e um disco
Então, você pode utilizar de todos esses elementos se eles facilitam a sua visualização de Deus, mas como eu repetidamente digo, né, a meditação na natureza saguna, Deus, ela é muito mais profunda, né, quando o indivíduo ele compreendeu o Karma Yoga, o Dharma Yoga, e ele naturalmente ele converte a sua interação com o mundo com ações que são reverenciais, devocionais, oferecendo as ações, né, dedicando-as com reverência, com amor, com gratidão. Então, tudo isso, né, é uma forma de meditação também, de Upasana, né, que leva tempo para ser desenvolvida, né? Mas se o indivíduo pensa que ele precisa de um objeto de meditação, um objeto de Upasana mais tangível, né, que seja um conceito, preferivelmente, né, um conceito que seja representação, o símbolo de Deus, né? Não de coisas que você quer para você mesmo. Você pode querer tantas coisas para você mesmo, né? Querer, eu quero ir para essa loca, aquela loca, essa dimensão, eu quero isso, eu quero aquilo. A gente quer coisas deste mundo físico, aí a gente começa a querer coisas do mundo sutil, do mundo mental, e a gente pensa que a gente é altamente espiritual porque quer coisas desse mundo sutil. Mas é ainda samsara, eu quero coisas, entendeu? Né? Se você quiser realmente alguma coisa, que você queira compreender a natureza de Deus, porque é fundamental neste processo, né? Portanto, uma vez você chegue no nível, no segundo nível, que é o nível do Karma Yoga, qual é esse segundo nível? Deus se tornou o universo manifesto. E eu tenho essa visão de Deus como o universo manifesto. Sempre disponível. Eu não preciso ir mais para o templo. Essa é a beleza do Karma Yoga, né? Eu não preciso de tirar 1 ou 2 horas ou meia hora para fazer pujas ou rituais, né, de reverência, de reconhecimento, de agradecimento a Deus, porque eu estou fazendo isso durante o meu dia a dia, porque eu desenvolvi este darshan, essa visão de Deus como manifesto, como o meu meio ambiente, como o cosmos. Tá? A vantagem é enorme, né? É um problema, porque depois as pessoas não veem mais nos preferenciais, nos presenciais, porque eles sabem que encontram Deus da toda parte, né? Deus se tornou um universo manifesto. Esta é a minha visão, e Deus, portanto, está sempre disponível dentro de mim. De qual modo dentro de você? Como as leis e princípios, essa inteligência suprema que mantém este corpo-mente vivo, né? Para que ele possa completar esta busca espiritual, este desenvolvimento espiritual, né? Então, ele está sempre disponível agora, por quê? Porque eu reconheço ele disponível sempre como a inteligência suprema que não somente sustenta este corpo-mente, mas todos os objetos densos e sutis no meio ambiente. Qual é o corpo do Senhor? O corpo do Senhor é inteiro o cosmos, que inclui no micro, né? No microcosmo, o meu corpo-mente, né? Sempre disponível. Portanto, eu me prostro diante deste Senhor, deste Lorde, que existe em todos os 3 mundos, né? Na verdade, em todos os universos, em todas as dimensões, em todos os campos, né? De energias, né? Mentais que existem por aí. Esses 3 mundos que têm a Terra como os pés, o céu como umbigo, respiração, aí tem todos esses simbolismos que eu não estou familiarizado, né? Oceano como estômago, abdômen. Nós já abordamos um pouco disso aqui e ali, né? É o corpo de Deus é a manifestação do universo com todos os elementos disponíveis no universo, que inclui os homens, os pássaros, os mamíferos, né? As serpentes, os semideuses, né? E os demônios, etc. Tudo, bem ou mal, existe no âmbito deste Deus. Onde é que se encontra o demônio, o mal, realmente? Encontra realmente dentro, né, da mente de cada ser humano, na medida que ele viola
né, vem a violar as leis e os princípios de Deus. Nós nos tornamos pessoas demoníacas se nós fazemos isso constantemente, repetidamente, né? Então, Deus está em tudo, porque Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de nos conformarmos ou harmonizarmos com as leis e princípios do Dharma, ou simplesmente vivermos movidos pelos desejos que eu tenho, por aquilo que eu quero, como quero, sejam coisas físico-materiais ou sejam coisas sutis também. Eu sou aquilo onde todos brincam, se divertem e sofrem. Aqui ficou faltando sofrem, onde brincam e gozam com alegrias. No início das escrituras, nesse nível, só fala as coisas positivas a respeito de Deus. Nós vimos isso também, né? Mas para o buscador, para o, né, discípulo mais avançado, fala que não existe prazeres sem dores. Essa árvore do samsara são cheios de frutas, né? E muitas delas são extremamente amargas, outras são doces, né? Se a gente vai ver no final do Gita, essas passagens que ele descreve a árvore do samsara, é uma coisa fenomenal, muito linda. Todo o cosmos é o avatar do Senhor, é a manifestação do Senhor, não precisa ficar em uma fila grande para ir no templo, né? Ou para receber darshan de algum guru ou de algum sage. Você não precisa ficar nem com o olho aberto, nem com o olho fechado, porque Deus está fora, Deus está dentro, qualquer que seja a minha percepção, interna ou externa, é sempre a percepção de alguma coisa que é manifestação de Deus. Isto é chamado de Vishvarupa, Ishwara, visão cósmica do Senhor. Bonito. Somente para pessoas mais maduras. Esta é a segunda etapa. Esta segunda etapa será muito bem elaborada nos 7, 9, 10 e continuarão sendo elaboradas nos próximos capítulos também. Em todos os capítulos, os de qualificação mediana, o Senhor aparece como a visão do cosmos, né? A manifestação cósmica. Se uma pessoa for capaz de insistir, permanecendo nesta apreciação de Deus como uma manifestação cósmica por um tempo suficientemente longo, depois nós temos a fase final, o terceiro estágio, que não pode ser facilmente aceita. Porque o segundo estágio já é difícil para a maioria das pessoas, né? Abandonar aquele Deus, né, tangível, né, um super-humano, um Deus, né, cheio de atributos maravilhosos que são projeções dos desejos humanos, um Deus localizado aqui ou ali, né, um Deus que pode ser subornado, porque eu posso fazer tanto puja para obter favorecimento. Então, esses conceitos já é difícil para a grande maioria abandonar e desenvolver o conceito de Deus como essa inteligência suprema, manifesta como um universo que é regida por leis. E qual é a lei, o princípio mais fundamental? Karma. Né? Karma. Karma é a coisa mais importante, um dos símbolos de Deus, que para efeitos de Upasana, seja como Karma Yogi, ou seja como um Upasaka, que gosta de sentar para meditar sobre a natureza de Deus. Se nós meditamos na natureza de Saguna, Deus, a gente pode meditar no princípio de pura inteligência, mas a gente pode meditar sobre aquele princípio específico que é o mais relevante no âmbito da experiência humana, que é karma, essa lei fundamental de causalidade, que cada ação, cada pensamento, cada gesto produz um efeito, causa e efeito, causa e efeito. Então, pense, manifeste, medite, contemple a natureza de Deus como a lei do karma, a lei da causalidade, né? Causa e efeito. Portanto, nesse estágio, Deus não criou, ele se torna o universo, e esse universo é regido por leis, entre elas a lei do karma, que é um outro modo muito bacana e simples de fazer o Upasana, né? Mas então esse problema aqui permanece é aquele, se ele se tornou o universo, então ele passou por mudanças e isso não está legal. Então o indivíduo vai dizer assim, putz, eu estava tão bem neste nível de compreensão, agora eu encontrei uma falácia lógica.
né? Como é que Deus se torna o universo se ele é nirvikara? Ele não é sujeito a nenhuma modificação, tá? Portanto, o universo só pode ser uma falsa manifestação do Senhor, ou pode ser mais uma historinha que a gente ouve para satisfazer os nossos intelectos, de tal modo que a gente possa continuar a crescer, purificar, refinar, até que nós estejamos prontos para compreender o terceiro nível de Deus. Neste estágio, dizemos que Deus não cria nada porque o universo não é real, é mithya, é uma mera projeção. Portanto, Deus não faz nada, mas ainda assim essa projeção é regida por leis, né? Por leis deste Criador aparente, que é o Brahmaji, né? Então diz Brahma, Satya, Jaga, Mithya. Jaga é mantido, regido, essa ordem aparente, tal qual uma miragem, ela é regida inteligentemente por leis, entre elas a lei do karma. Você pode viver muito bem entre esses dois. Na verdade, nós todos precisamos saber viver, porque até quando nós estejamos internados, né? Transacionando, né, nos movendo em Mithya, sabendo que Mithya é uma projeção aparente, né, e Satya é a única realidade. Satya sendo a realidade, Mithya é uma realidade aparente, mas ainda assim eu não tenho nenhum conflito a respeito dessas duas compreensões, tá? Porque o meu complexo corpo, mente e sentidos, em sua natureza substancial, também é um objeto em Mithya, é um Mithya, um objeto, né? E Brahma, consciência universal, é Satya. Então, esse mundo não é realmente real, mas ainda assim existe um elemento de realidade que é o pano de fundo, que é a consciência que permeia, que sustenta, né? Que sustenta e que pervade, né, dando a possibilidade à Maya de projetar essa miragem aparente. Então, não existe nenhum conflito entre essas duas compreensões, a do Karma Yoga e do Yani Yoga, né? A única realidade sou eu, a consciência. Esse eu não é a mente, não é o intelecto, é a consciência universal não dual, é a existência universal não dual. E esse mundo está sendo projetado no âmbito desta consciência, e eu sou esta consciência, minha real natureza, a compreensão final do que é Deus, né, o que significa Aham Brahmasmi, né? Ainda assim, vivendo neste Jagata Mithya, né, nós operamos através deste complexo corpo, mente e sentidos, que é a nossa natureza inferior, a nossa natureza substancial, e aí a gente utiliza, né, esta compreensão da ordem aparente, suas leis, a lei do karma, a inteligência suprema que rege tudo isso, porque nós queremos viver em harmonia com esta ordem aparente para que a gente possa, né, curtir antes de deixarmos esse mundo, experimentarmos paz, tranquilidade. Mas o problema é que apreciar este universo como um falso universo, um universo irreal, requer uma tremenda maturidade intelectual e emocional, porque não, eu sou apegado a tantas coisas, né? Estou apegado a tantas coisas, como é que eu vou agora apreciar um universo que é uma mera projeção, né? Então, diz assim, não, tem uma contradição enorme aqui, eu não consigo. Ou eu me apego nesse mundo, porque, né, eu vivo nesse mundo, eu experimento o mundo através dos órgãos dos sentidos, a mente, né, coordena tudo isso, e eu tenho laços de apego emocional, né? E como é que eu vou aceitar este mundo como não real se todo dia eu interajo com este mundo, né, e que ele aparece real? Aí a gente tem que realmente invocar os ensinamentos que nós temos visto, né? De que é um universo, sim, ele é available, é disponível para quê? É disponível como aparência, como experiência. Dentro dessa miragem, a gente encontra objetos e a gente estabelece valores, né? Valores utilitários a essas coisas. Tudo isso é aceitável dentro do âmbito de Mithya. Eu vou navegar em Mithya, mas jamais esquecendo que a minha real natureza é Satya, porque tudo isso ocorre dentro de mim. Não existe contradição entre esses dois ensinamentos, entendeu? O ensinamento final é esse, né, que eu descrevi. Aham Brahmasmi, eu sou Satya, a única realidade.
esse universo ocorre dentro da minha natureza superior, que é Satya, que é Satchitananda, que é Brahman, que é Turiya, como queiramos. Este mundo ocorre dentro de mim e é disponível para este corpo-mente aqui, que também apareceu dentro de mim como consciência, né? Mas considerando que eu ainda estou associado, encarnado neste corpo, não me resta que obedecer às leis de Mitya, viver no âmbito desta estrutura desenhada tão inteligentemente, esgotando o meu parábada até eu poder deixar este nascimento, né, de modo positivo, sem criar muito conflito. Mas requer uma tremenda maturidade espiritual, emocional, espiritual, intelectual, só me diz, né? Por isso que esse conceito só é apresentado no final, tá? Então, para aqueles de vocês que são mais novos, saiba que o Vedanta, ele se apresenta em diversos estágios, tá? O estágio que nós apresentamos o Vedanta, inspirados nas exposições da nossa tradição, do nosso Swami Paramarthananda, né, e do professor Alindo, é um Vedanta muito profundo, entendeu? Ele é mais, realmente, ele tem um apelo para raros buscadores, porque ele é pouco diluído, tá? Ó, e tem muitos expositores de Vedantas que misturam o Vedanta com um monte de psicologia, com um pouco de ciência, um pouco de esoterismo, um pouco de experiências. Principalmente eles gostam de misturar com muita psicologia. Então, os Vedantas, né, os ensinamentos mais diluídos, também servem a um propósito inicial, né? Agora, o Vedanta que nós trabalhamos, que nós apresentamos, que nós estudamos aqui, né, inspirados por Ishvara sempre, né, através desse professor Arlindo, requer uma tremenda maturidade intelectual porque ele é menos diluído, mais direto, mais puro. Deus se manifesta como o universo, precisa ser rejeitado no final, muito embora não deva ser rejeitado enquanto que transacionamos com este mítia aparente. Do mesmo modo, a gente, no mundo dos sonhos, a gente utiliza um corpo dos sonhos e a gente interage com o mundo dos sonhos, com os objetos dos sonhos, né? Quando em Roma, você precisa se comportar como um romano, né? Obedeça às leis e princípios locais para evitar o quê? Conflito, né? Se eu for capaz de apreciar este universo mítia como uma mera projeção aparente, né? Significa que eu realmente consegui obter essa visão cósmica de Ishvara como a manifestação que ocorre dentro do âmbito de Brahman. A visão cósmica de um Deus que é uma mera aparência, mas ainda assim é uma inteligência suprema, né? É o aspecto divino deste mundo físico material, é absolutamente indispensável para que eu possa entrar no último estágio, que é mais, né, precisa tecnicamente, né, representado pelo Nididhyasana dos Upanishads. Então, recapitulando, no primeiro estágio, Deus está em um outro lugar, ele está sentado em alguma loca, em alguma dimensão superior. Nós dizemos que Deus é sagrado e o mundo é secular, ainda pior. Temos uma dicotomia sagrado-secular muito forte nesse estágio inicial. Mas quando você chega no estágio número 2, que é o intermediário, eu já não separo Deus da matéria, né? Eu já não separo o sagrado do secular. Então, tudo que existe, né, de secular nesta manifestação aparente, fundamentalmente é o quê? É a glória do Senhor, é o sagrado, né? Então, essa dicotomia vai sendo dissolvida. Eu já não separo Deus e o mundo, porque Deus está simplesmente manifesto como um mundo aparente. É uma aparência, sim, mas eu também sou uma aparência em consciousness, né? E essa aparência chamada, né, Betânia, por exemplo, ela precisa interagir com um campo aparente no qual existe uma infinidade de outros objetos, muitos deles sencientes e outros inertes.
Eu não posso dizer que Deus e o mundo, mas eu não posso dizer Deus e o mundo quando você usa e duas coisas estão separadas, como o Karma Yoga, eu vejo Deus como o universo manifesto, como o quê? Como a inteligência suprema, como as leis, né, que regem isso, como o milagre da vida, do mesmo modo que eu não vejo mais o ouro e os ornamentos de ouro separados. Não existem dois princípios, existe somente o ouro. Não existe dois princípios, mas existe somente Deus aparecendo como uma infinidade de namarupas, né, em todo o cosmos. Portanto, eu não preciso mais de viajar para a Índia ou ir para o templo para fazer as minhas sadhanas, né, meus passanas, etc. Onde quer que você veja, ali está Ishvara. Então, essa visão da glória, né, cósmica de Deus, como tudo manifesta, é importante para nós entrarmos no último estágio, né? O último estágio aqui, ele diz que qualquer glória, o Deus se manifesta como o sol, né? E este sol é diferente da alimentação das empresas de energia. Ele colocou o UPS. Aqui no Goiás a gente tem o Enel, né? Então nós temos essas empresas que fornecem energias, né? Eu já conhecendo a história de Deus e isso e aquilo, eu falei assim, ó, não quero energia de nenhuma entidade intermediária. Então eu fiz o meu sistema, eu recebo diretamente do Lorde, porque a minha energia vem do Sol, né? Energia solar, independentemente das companhias. Eu produzo, armazeno e depois eu utilizo, né? Então, Deus é mais ou menos como uma fonte de energia interminável, ininterrupta, né? Sem nenhum elemento intermediário. Aí ele faz as piadinhas dele, dizendo que se você depender das empresas, da Enel, do UPS, né? Você vai ter energia, vai ter escuridão, energia, né? Vai ter sempre problema. Portanto, é melhor você depender dessa fonte de energia ininterrupta, né? A glória desta fonte de segurança que nos terra, a glória da água. A água é um produto químico muito engenhoso. Portanto, Krishna quer dizer mais uma vez que Deus é tudo. Qualquer glória encontrada em qualquer lugar da criação pertence somente a Deus, né? Então, essa história da glória é importante também para o ego do Jivatma, né? Vocês lembram aquele estágio dos ensinamentos, né? De modo mais conciso, né? Que o ego humano é este fenômeno muito curioso, é a consciência, ela está refletida neste corpo, mente, sentidos, ele aparece como eu sou, eu existo, e invariavelmente ele se identifica com o corpo, mente muito limitado, né? E aí, quando ele começa a crescer, ele começa a entrar em contato com alguns aspectos mais nobres, né, mais inteligentes, mais claros, mais sábios, né? Então, o Jivatma está crescendo e muito frequentemente ele começa a roubar coisas que, na verdade, pertencem somente a Deus, né? Qualquer sacação, qualquer conhecimento, qualquer inspiração, né? Qualquer coisa que possa fazer de você uma pessoa, né? A gente diz assim, né, em termos sociais, diferenciada aquela pessoa, diferente. Tem pessoa que fala isso para mim, eu falo, que diferenciada, cara. A gente diz, tudo isso é Ishvara, tudo isso é a glória do Senhor, né? Então, a conversa, né, é sempre aquela, né? Você precisa pegar o ego do Jiva-Atma e resolver ele muito resolvido. Como é que você vai resolver ele no primeiro estágio? Resolve ele em Saguna Ishvara, a glória, a inteligência que abençoa esta ordem aparente, que sustenta, que nos mantém vivos. Resolve esse ego, porque nada disso nos pertence, né? Então, esse é o primeiro estágio, resolver o ego humano em Ishvara. Uma vez ele esteja bem resolvido em Ishvara, compreendendo, entendeu? Não é uma coisa simplesmente filosófica, compreendendo que eu não sei fazer nem mesmo a minha digestão, como eu costumo dizer repetidamente, né? Essa inteligência faz tudo por nós, produz o sol, produz o alimento, né? Produz tudo, o ar que a gente respira,
tá? Então, a glória, não, mas agora eu tenho uma mente melhor, eu tenho conhecimentos melhores, eu tenho. O meu ego está dizendo que eu tenho muitas glórias também, entendeu? Aí que entra a história. Olha, cuidado, tá? Porque é um perigo que este Aham, eu sou, existe, comece a roubar as glórias que pertencem somente a Ishvara, inclusive as nossas sacadas, as nossas compreensões, as nossas inspirações, é tudo glória, é tudo uma bênção do Senhor. Importantíssima, senão o ego se perde. Eu parei de encher um pouco a bola dos meus alunos, ultimamente, porque eu fiz isso no início, entendeu? Aí, quando você vê, as pessoas já não vêm mais, abandonam o relacionamento com o professor, já se acham, né? E esquecem a importância de não roubar nada, tudo pertence a Ishvara, entendeu? É sempre melhor estarmos associados aos nossos gurus, né? Para não dar margem, não dar espaço para o ego. O ego, ele desenvolve a vaidade e arrogância, entendeu? Inevitavelmente, se a gente não tiver o tempo todo fazendo esse trabalho de devolvendo a Deus aquilo que pertence a Deus, inclusive o nosso crescimento espiritual, a elevação espiritual, nada disso ocorre sem a bênção de Deus, as suas leis, os seus princípios, entre eles o karma, o relacionamento entre os meus esforços e os resultados que eu venho a colher, tudo isso é Ishvara, né? Resolver o ego em Ishvara é fundamental, né? Em Saguna Ishvara. Aí, later mais tarde, você vai resolver este ego diretamente em Nirguna Brahman, tá? Mas essa já é um outro estágio, né? No qual você resolve o ego em Nirguna Brahman, e este ego agora que ele está duplamente resolvido, primeiro resolvido no Criador, e agora na real natureza do Criador, que é idêntica a mim, esse ego agora ele desenvolveu ainda mais uma humildade realmente genuína, entendeu? Ele foi duplamente resolvido em suas naturezas superiores, né? Então, essa dúvida pode surgir, mas a glória, porra, a gente vai dar toda a glória, atribuir para Deus? Bom, e as minhas próprias glórias, né? O ego vai dizer assim, não, eu também, né? Pô, eu tenho as minhas glórias, né? As minhas conquistas. E isso pode criar dúvida. Mas se você pensa realmente que você possui muitas glórias, Krishna quer dizer que isso também pertence somente a Ishvara, a Deus, o Criador, qualquer que tenha sido o seu ganho, o seu crescimento, a sua conquista. Você é uma mistura de espírito glorioso e matéria e energia, Paraprakriti e Aparaprakriti. Você é uma mistura desta consciência divina e da matéria. A Paraprakriti pertence ao que é o corpo, mente, sentidos. Da onde vem esta vaidade e arrogância? Eu também sou glorioso. Ele vem da onde? Do corpo, mente, sentidos, o ego do Jiva. É o ego do Jiva que vai começar a contemplar essas noções. Eu também sou um glorioso, né? Glorioso Brahmano, glorioso Mahatma, glorioso iluminado, tudo isso vem do ego humano, né? Que é o corpo sutil, que é um aspecto da nossa natureza inferior, né? Portanto, atenção, cuidado, né? Fique muito vigilante a respeito do ego, porque ele vai tentar roubar coisas que pertencem àquilo que é o Paraprakriti, a nossa natureza divina. A natureza divina de cada um de nós jamais irá reivindicar eu sou todo glorioso. Você acha, encontra um guru que começa a dizer essas coisas, você saiba que ele está viajando, derrapando nas curvas, capotando nas curvas, tá? Porque somente o ego pode dizer isso, somente o ego. E esse ego ele está sob a ilusão, né, de que eu tenho uma glória autocontida que não vem do Criador, que não vem da essência do Criador. Eu sou o cara, né? Tudo somente a glória do Senhor. Esta é a visão de todos os poderes, abundâncias de manifestação, como o Vibhuti de Deus, a visão da manifestação. E a maior vantagem da gente se compreender, fazer essa resolução do ego humano em Ishvara, a maior vantagem é que a gente vai conter o ego que
Porque ele está identificado com a sua natureza inferior, ele se sente pequeno, small, pequeno, insuficiente, inadequado, e ele vai começar a projetar uma determinada glória ou alguns desenvolvimentos ou capacidades ou qualidades, né? Como se pertencesse realmente a ele, né? Por quê? Porque ele está fundado no sentimento de insuficiência, limitação, pequenice ou pequenez, né? Inadequação. Então, você compreender que tudo é a glória de Deus vai permitir a você de conter esse ego que quase que invariavelmente ele começa a roubar coisas que pertencem ao Criador. Jamais reivindique N crédito, não importa qual seja o seu esforço. Não, eu estou estudando Vedanta há 3, 5 anos e agora eu cresci, eu tenho muito crédito. Não, deixe isso para lá, entendeu? Deixe isso para lá. Naturalmente, o seu esforço é importante, o esforço de todos nós é importante, né? Mas compreenda que, além do seu esforço pessoal, existe uma infinidade de outros fatores corroborando para o seu crescimento espiritual. Jamais desenvolva, jamais permita o ego desenvolver esse sentimento de vaidade e arrogância. Aí ele lembra do Kena Upanishad dizendo que lá é dito que até mesmo as divindades, né, das locas superiores desenvolvem, né, isso em termos simbólicos, né, desenvolve orgulho e vaidade. Por quê? É a natureza da mente, uma mente desencarnada, né, se ela vibra de um determinado modo, ela estará numa dessas locas superiores, e ali a mente também vai ter o sentimento de superioridade, né, de divindade, de orgulho, de vaidade. Ah, eu estou na quarta dimensão, eu estou na sexta dimensão agora, então a vaidade está ali, né? Então, no Kena Upanishad aparece que até mesmo estes devas, essas divindades, tiveram que receber uma lição, né? Da mesma forma que também, de vez em quando, o orgulho sobe na cabeça dos Jiva-Atmas, né? Se você se lembra de Vibhuti, eu serei humilde. E não só isso, quando vejo qualquer glória em qualquer outra pessoa, eu já não terei o problema de quê? De competição. Oh, aquela pessoa cresceu mais do que eu, aquela pessoa, né, mais inteligente, a pessoa, né? Não, eu jamais, porque eu não estou roubando a glória que pertence a Ishvara, pertence né, a esse processo, a esse abençoamento, né, que envolve os meus esforços pessoais, mas ainda assim tudo pertence a Ishvara, tudo pertence ao Senhor, tudo é a glória do Senhor. Portanto, não existe comparação, competição, sentimento de superioridade e inferioridade. Mas se eu tiver uma determinada glória e você não, aí imediatamente o ego pega, né? Quem é mais glorioso aqui, né? Quem é o mais elevado aqui? Por isso, até mesmo os devas, de vez em quando, têm que receber satsang diretamente, né? De Ishvara, para que os egos eles assumam, né? Uma posição mais humilde. Tudo pertence à glória, todas as glórias são do Senhor. Assim, para um verdadeiro devoto de Deus, né? Devoto da forma múltipla de Deus, a arrogância nunca virá, a competição nunca virá, a inveja nunca virá, a vaidade nunca virá, porque ele vê Ishvara, Vibhuti, o poder da manifestação do Senhor por trás de todos os seres sencientes e inertes, em todos os lugares. O Yanni, ele precisa naturalmente, não como um ato, né, de teatro, né, uma performance, ele naturalmente ele precisa transparecer uma humildade genuína, entendeu? Senão, o Yanni não é realmente um Yanni, é um Yanni acadêmico, simplesmente. Isso ocorre com o autoconhecimento e na medida que o autoconhecimento vai sendo mais e mais, né, bem estabelecido e a purificação se torna
mais rápida e mais, né, permanente. E aí o indivíduo ele vai desfrutando deste sentimento de que tudo pertence ao Senhor, né? É muito, muito legal isso, entendeu? É muito interessante isso. O Yanni ele precisa viver sem nenhuma preocupação a respeito de vaidades ou vergonhas, ou de créditos ou descréditos. Isso tudo através da transformação obtido pela visão do Senhor como manifesta em todos os lugares, de modo que eu não roube nada que pertença a Ishvara. Eu desenvolvo esse Darshana, visão da manifestação do Criador na própria criação. Este é o tema, este é o chamado Vibhuti Yoga, Yoga da manifestação divina, e todo esse pano de fundo, essa introdução do Swami, serviu para que nós possamos entrar no capítulo, no capítulo 10. Tá? Vamos ver só esse primeiro verso. O Senhor disse, ó Arjuna, mais uma vez você pode ouvir as minhas palavras supremas, que eu, que quero o seu bem, direi a você que está, né, encantado com o Gita, né? Então, o Swami aqui, ele começa desdobrando esse capítulo 10, dizendo que quase que invariavelmente os capítulos iniciam com Arjuna fazendo mais perguntas, né? Eu não estou satisfeito, eu quero saber mais isso ou aquilo, né? E o Swami diz, aqui não, aqui Arjuna estava em profunda meditação, contemplação, né? Estava até em Samadhi, e aí o Krishna falou, deixa eu tirar esse cara de Samadhi, porque eu quero que ele continue fazendo esta inquirição aqui comigo. Por quê? Ah, porque eu gosto de ensinar, Krishna disse, né? Eu adoro ensinar os meus devotos, né? E quando o devoto é um devoto realmente maduro, né? Aí então, aí o professor ele permanece quase que como um pouco investido no aluno, entendeu? Porque é um prazer enorme ensinar para pessoas mais maduras, né? E o senhor me fala um pouco disso aqui. E ele diz assim: eu, mais uma vez, agora você nem precisa fazer pergunta, você fica aí no seu samadhi, mas eu vou começar a falar de novo. E eu vou falar palavras supremas. As palavras supremas são palavras a respeito daquele princípio glorioso, supremo, que é Saguna Nirguna Brahman, né? Isso porque eu quero o seu bem-estar, né? Eu quero o seu bem-estar. E eu direi a você porque você está profundamente interessado. Muito embora você esteja em Samadhi agora, né? Eu sei que você está neste processo de modo muito intenso, né? Isso me dá grande satisfação, essa interpretação do Swamiji aqui nesse primeiro capítulo, que ele desdobra rapidamente. Krishna quer falar mais sobre a natureza de Deus, e a gente não podemos nos opor a Krishna, né? Ele diz, olha, você é um aluno muito especial para mim, não que seja especial no sentido de apego, né? Muito querido, porque você é um aluno maduro, né? É raro encontrar alunos bons, e é raro, é muito raro, né? Muito, muito raro. É muito raro encontrar alunos maduros, bons, qualificados, raríssimo. Quando você chega no nível do Vedanta, é raríssimo. E agora que você está aqui na minha frente, eu não vou deixar você entrar em Samadhi, não. Eu quero ensinar mais para você. Eu vou falar mais sobre a natureza de Deus. Não vou perder essa oportunidade. Né? Aí ele diz, assim como os discípulos, né? Os discípulos bons querem sempre encontrar gurus bons, os gurus bons também querem encontrar discípulos bons, porque os discípulos bons serve como uma fonte de inspiração para o guru. A criatividade do guru vem à superfície na medida que você encontra um discípulo realmente focado, realmente interessado, fazendo inquirições sempre mais profundas. Isso vem a aguçar a criatividade do guru, né? E aí o que que ocorre? A inspiração vem, né? Vem que vem, como a gente diz, ela é ativada quando o rosto do discípulo é em fogo, fogo do desejo por mais e mais clara compreensão desses ensinamentos espirituais.
Em Katha Upanishad, o próprio Yama Dharmaraja, né, o deus da morte, parabeniza Nachiketa, oferece orações ao Senhor, ó Senhor, que eu consiga mais discípulos como o Nachiketa, né? Né? Uma ilustração deste fato, né? Que isso é comum, mas não sempre é comum devido às qualidades de um discípulo. Eu vi isso acontecer em algumas outras associações minhas com os meus gurus no início, né? Não do Vedanta. E às vezes o guru se afeiçoava por um discípulo, muito embora o discípulo não fosse muito qualificado, tá? Então, às vezes tem algumas coisas kármicas envolvidas, né? Mas, fundamentalmente, um guru que ensina realmente, que é raro encontrar um guru que ensina, ele tem uma atração maior, né, por aqueles discípulos mais qualificados, mais prontos. Portanto, aqui ele diz, né, que tem uma oração que diz: ó Senhor, que eu consiga mais discípulos maduros como uma etiqueta. Este conhecimento não pode ser alcançado somente pelo raciocínio lógico acadêmico. O Atma é compreendido facilmente, ó querido, né? No Katha Upanishad é dito, quando ensinado por um guru honesto, né? Um guru competente. Você obteve esse conhecimento, pois você está realmente, né, estabelecido, aqui seria mais, você está em fogo, você está com desejo ardente, você está realmente comprometido com a verdade. Então, esse conhecimento está realmente fazendo você desenvolver esse mumuksha, né? Você obteve esse conhecimento, você já está, né, com esse desejo intenso, e você, portanto, está estabelecido com a verdade. Você quer mais e mais e mais. Oh, Natiketa, que possamos ter mais inquiridores assim como você. Assim, Krishna obteve um discípulo maravilhoso, que é o Arjuna, e, portanto, Krishna diz: Arjuna, você é uma fonte de inspiração para mim. Arjuna diz: não, você, meu Guruji, você é a fonte de inspiração, mas você também é uma fonte de inspiração para mim, né? O seu amadurecimento, o seu desejo, a sua inteligência, o seu intelecto investigante, investigador, inquiridor, né? Portanto, saia do samadhi, porque eu vou começar a ensinar de novo. Você vai ouvir mais das minhas palavras supremas. O que você quer dizer com palavras supremas, né? A Juna talvez tenha pensado, as palavras são sempre as mesmas. O que você quer dizer por palavras supremas, né? Significa que elas estão apontando para a natureza suprema de Brahman, a ordem suprema, as leis supremas. Portanto, as palavras são chamadas palavras supremas porque elas se relacionam com a natureza suprema de Satya, de Brahman, a natureza de Deus. Qual é o motivo? É simplesmente que eu tenho um xodó com discípulos maduros, né? O Krishna confessa tudo, né? Eu tenho realmente um xodó com discípulos mais maduros, né? Esses discípulos quase que aparecem como os meus favoritos. É claro que o guru não pode desenvolver apego e dependência, né? Ah, o meu guru favorito foi embora. Aí o guru fica sofrendo porque agora, né? Não, não é bem assim, né? Mas que realmente é uma fonte de inspiração para o guru, sem dúvida, né? Aqui a ideia, você é muito receptivo, você está receptivo a esses ensinamentos e eles estão brilhando no seu intelecto, eu estou vendo o seu desenvolvimento e isso é fascinante, né? Eu já contei para vocês o meu encontro com o guru do beijo, né? Muito embora ele fosse um guru de terceira ou quarta categoria, ele reconheceu em mim um buscador, né? Em chamas, né? Em desejo, em qualificação e tudo isso e aquilo, né? E aí ele ficou apegado em mim. Ele tentou me subornar, me ofereceu isso e aquilo para mim nunca deixar a sanga dele. E a sanga dele eu nunca entrei. Eu passei assim por alguns meses, aí eu vi que não tinha nada para mim e saí batido, porque dependendo do guru, ele talvez fique apegado
realmente é um estudante mais qualificado. Aquela história, você é o discípulo que eu estou esperando, né? Você já ouviram esse papo furado, né? O guru fala assim, você chegou, né? Ele disse isso para mim e outras pessoas diziam, né? Nesse mundo, nesse circo, estou aqui ensinando há 20 anos, você é o estudante que eu estava esperando. Finalmente você chegou, né? Aí imagina o ego do discípulo, né? Como é que ele se comporta, né? Isso é suborno. Eu estou ensinando porque você tem esta confiança nas escrituras, esse desejo ardente, e eu estou ensinando porque isso vai te ajudar, é muito benéfico. Eu estou desejando o seu bem-estar, a sua libertação, portanto, eu ensinarei tudo a você. Este tópico do Gita é muito importante, este conhecimento é libertador e você está pronto para a libertação. Tudo isso para o seu próprio benefício. A ideia é que Krishna não obterá nenhum benefício com dar os ensinamentos a Arjuna, né? O discípulo, o professor, o guru, né? Maduro, competente, ele jamais depende dos discípulos e não existe um vínculo de interesse realmente. O vínculo é somente aquele de beneficiar os estudantes com a exposição desses ensinamentos que vêm da glória do Senhor. O guru não é nada, esse professor que ensina é simplesmente um link, né? Que do ponto de vista do professor, né, ele não rouba a glória do Shwara, a inspiração de Shwara. E do ponto de vista do discípulo, ainda assim, o guru precisa ser visto como, né, com reverência e gratidão, né? Porque ocorre muito em sociedades que têm menos reverências, as pessoas se referem, não aquelas que praticam essas sangas por aí, né? Não é nem satsanga, é sanga-sanga, não tem nada de sat, mas tem sanga-sanga, aquelas pessoas se jogam aos pés desses gurus que não ensinam, né? Mas no nível dos gurus que ensinam, existe muita atitude inadequada a respeito desses gurus que ensinam nas sociedades mais ocidentais, né? No fundo, o professor guru não quer nenhum benefício, ele quer simplesmente o bem dos seus discípulos. A gente para aqui, Marcelo, porque senão eu vou ficar que nem o Lord Krishna aqui falando até meio-dia, amarrando vocês aí, deixando queimar o arroz, o feijão, né? Então a gente volta amanhã com o mesmo tema, tá? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Namaste.